falei para ela. Eu disse assim, só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Com tanta segurança, ela sorriu e disse, deixa eu pedir pro meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu falei para ela, então tá bom. O pastor dela sabia quem eu era, a minha rua sabia quem eu era, a cidade. E ela foi pedir ao pastor. E passados uns 7, 8 dias, ela foi na porta de casa, arrumadinha, linda, de Bíblia, numa noite de sexta-feira. Ela chegou sorrindo para mim, ela falou assim, Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Eu dei um sorriso e pensei, bobinha, onde eu vou Deus nem entra. Eu pensei comigo, né? E hoje eu quero deixar uma dica para você que é cristão. Aprenda a respeitar as autoridades espirituais que existem sobre a sua vida. Essa menina foi no terreiro comigo. Numa noite de sexta-feira, que para os que frequentam o candomblé, a Umbanda, nós chamamos de Sexta Maior, onde temos mais autoridades e acessos a demônios para serem incorporados. Foi eu, minha mãe, levamos guia, roupa, tudo que tinha que levar. O ritual estava para acontecer. Eu coloquei ela sentada no primeiro banco, começamos a riscar o chão para fazer o ponto, eu comecei a bater atabaque. E a minha mãe para se incorporar, e eu estou voltando para o Já se entendia o que hoje você fala, receber mais demônios. Hoje você tem essa ideia, esse conhecimento que são demônios, ou já sabia que não, na hoje época... eu tenho conhecimento Antes não. Antes eram... Espíritos. Espíritos, não sabia o que eram demônios. Espíritos, hoje eu sei que é demônios. Espíritos. Tanto é que a minha mãe, ela recebia podemos falar tudo claro aqui, né? Claro. Um Cosme Damião. E segundo essa linha do Cosme Damião, ela recebia o irmão dela, Serginho. Olha como que é demônio, gente. Porque esse Serginho, o irmão dela, morreu com 8 meses de idade. E ela incorporava ela no terreiro, falava... Com a mesma voz, mesmo jeito, não, mas uma né? criança de 8 meses fala. Ah, era 8 meses, acho que era 8 anos. 8 meses. Ah, 8 meses, é. A criança falava, a criança comia doce, chupava chupeta, e olha a falta de entendimento nosso. Com 8 meses, como que tá incorporando, falando? É. Né? Então a gente vê que o diabo manipula. Sim. E nós acreditávamos, levávamos o tal do doce do Serginho, o carrinho do Serginho, porque é o irmão da minha mãe. Morreu com 8 meses. Então, é uma ceguez espiritual mesmo. Uma ceguez espiritual. E aí, tô eu lá batendo tabaco, eu tava retornando, e eu batia tabaco. E essa menina, existia uma cortina. E quando eu começo a bater tabaco, que abrem a cortina, eu vejo que essa menina tava de joelhos. E eu vejo que ela se coloca sentada e ela coloca a Bíblia dela assim no colo. Eu vejo ela com a Bíblia no colo e olhando para nós. E quando ela tá olhando para nós, a minha mãe com a mãe maior começa a riscar o ponto no chão. Naquela noite, cara, a mãe maior, ela olha para aquela menina e diz, quem é essa menina? Tira ela daqui. Porque o que está nela é maior do que o que está em nós. 6 aninhos de idade. Eu falei, fui eu que trouxe, saia com ela. Ou porque eu falei, preste atenção e respeitar as autoridades espirituais, os nossos pastores, bispos. Porque ela falou para mim, o meu pastor disse que Deus iria comigo. Eu entendo que aquela igreja estava em oração em favor daquela menina. Eu creio que estava tendo uma intensa intercessão para que aquela menina não saísse. O projeto do diabo, ou meu, é que ela saísse frustrada de ver o que ela viria naquele lugar. Ela não viu nada, ela viu que o Deus dela era maior do que o Deus que eu servia. O que ela viu foi isso. E tão interessante que criança é tão curiosa que ela sai segurando na minha mão e ela não pergunta nada. Ela só sorri para mim e diz, agora você vai comigo na minha igreja? Só isso. Eu lembro que eu abraço ela e falo, vou. Eu falei, vou, mas não ia. Mesmo entendendo que o Deus dela era maior, mesmo tendo visto e ouvido aquilo? E o medo? Onde que coloca? Então, mas qual é o medo? Se o medo é medo de algo maior e melhor? Medo de algo... Quantas mulheres, vamos trazer agora aqui, quantas mulheres que vivem mal,
Famílias que vivem mal. Pronto, não vou pôr só mulheres. Quantas famílias que vivem mal e você fala, vem. Eles falam, eu vou esperar um pouco. E medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Esse aqui eu já sei como funciona, não tá do jeito que eu queria, mas tá confortável. Eu tô seguro, você se sente seguro ali. Estou isso, confortável. Né? Estou confortável. Né? Porque existem muitos pactos, existem muita entrega, muitos, os trazendo na linguagem, não, nosso Deus não força nós a nada, nosso Deus é maravilhoso, mas existem muitos pactos, muita entrega e muita maldição. Então, tipo, se você sai maldito, você não sai abençoado. Sim, sua luta vai ser maior. Vai ser tipo maior. Assim, entendeu? Tá ruim, tá falando que vai ficar pior. Sim, tipo, eu tô fazendo tudo isso, mas pelo menos é como se isso fosse uma garantia de que tá no controle. Tá sob controle. Se eu sair, a coisa vai desandar. É isso, né? Você vai entregando mais. Quando você vê, você tem medo de sair. Você fala, agora vão me perseguir, né? Até a morte. Você entregou tudo isso aqui, você ficou com isso. Agora, se eu largar isso aqui também, eu vou ficar, aí vai bagunçar. Então, você fica ali preso, né? E eu falei, eu vou. Eu fui na festa dela na igreja, mas eu já fui sabendo que eu não iria entregar minha vida pra Jesus. Eu vou só... Eu vou lá. Prometi, mas você foi blindado pelo que você achou. Isso, pela minha bola espiritual. Pela minha bola espiritual. Eu fui, ouvi a palavra, chorei. Nunca chorei tanto que nem chorei aquele dia. Porque o coração quebranta de qualquer jeito, né? Meu Deus, como Deus falou comigo. Se eu pudesse trazer aquela pregação de volta para minha vida, eu traria para ouvir ela de novo, para falar, Deus, eu sou sua. Eu lembro eu segurando na cadeira, o pastor fazendo um apelo e dizendo, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu dizia, para mim, eu não posso. Eu sou filha de Ançã, eu não posso, olha, como que pode? E ela olhava para mim e falava, você não vai? Eu falava, eu não posso, né? E não fui. Mas eu cheguei em casa, alguma coisa mexeu dentro de mim, alguma coisa ficou diferente dentro de mim. Eu sinto que depois daquele dia eu vi um cuidado de Deus, porque eu vejo. Você chegou a entregar seu filho, também essas coisas? Nada, não, né? Nada. Eu falei, meu filho foi privilegiado, porque eu vejo minha mãe no chão rolando, vejo minha mãe abrindo o túmulo, e eu vi aquela coisa serena na igreja. Aquela coisa diferente dos irmãos, da comunhão de Cristo, ali é diferente. Então eu ia para o terreiro, assistia o terreiro, o trabalho, eu ficava ali, naquele ponto e vírgula. Sim. Naquele ponto e vírgula, comparando. Começou a ter mais um senso de julgamento que você não tinha. Eu comecei a comparar, e quando Deus quer alguém, não temos para onde ir. Você pode andar no mais escuro abismo. Se Deus decidiu resgatar você, não tem como fugir. Eu lembro perfeitamente minha mãe, eu chegando em casa, a minha mãe com o lado esquerdo paralisado. Um tumor atrás da orelha, do tamanho de um ovo de codorna, pouca coisa maior. Há 30 anos atrás. E o médico disse, sua mãe está com um tumor no cérebro. Nós vamos tentar abrir. Nós vamos abrir. Ela pode sair dessa cirurgia como não pode. Pode ficar com sequelas como não pode ficar com sequelas. Sabe qual foi a primeira coisa que eu lembrei? Sandrão. Sandrão. Se você soubesse como Jesus te ama. Foi depois de 6 anos dessa palavra pregada que eu fui lembrar dessa palavra. Então, não cansem de pregar o evangelho. Uma hora a semente vem e frutifica, nasce, as coisas acontecem. Eu olhei e falei, se Deus me ama, Ele vai curar minha mãe. Eu não tinha nada para oferecer para Deus. Nada. E que bom que Deus não pede nada. Né? Eu conhecia um demônio que eu precisava da pinga, da cerveja, da porco, cigarro. Não, eu lembrei daquilo, eu estou na fila da cesta básica. Eu pego minha cesta básica, paro no ponto de ônibus, o pastor da igreja passa. O pastor passa, como ele já conhecia
a Sandrão, porque eu ia na porta da igreja, seminua, bêbada, e ficava dançando samba, tirando sarro dos pastores. E quantas vezes fiquei seminua de tirar a blusa e dar um show na porta da igreja. Santo do céu. Santo do céu! Santo do céu, do céu, do céu! Sou eu aqui. E quantas vezes eu tenho um amor, um carinho pela Igreja de Cristo, pessoas, porque eu sei o que é um processo de libertação. Eu sei, e Deus, eu não precisei, a gente começa a falar, a gente quer pregar, né? Eu não precisei mudar de cidade, eu não precisei mudar de país, lugar nenhum para Deus me honrar. Estou na mesma cidade, estou no mesmo país, que coisa linda. Então eu vejo eu tirando a blusa, eu vejo eu ensinando para pastores. Tem um moço na igreja que ele fala, Sandrão, ai, pastora, quando eu lembro que você chegava na porta, quanto medo eu tinha de você. O que ela vai fazer agora? O que ela vai tirar agora? O que ela vai gritar? O que vai acontecer? O que ela vai inventar agora? Porque meu filho ia brincar, eu ia lá, tirava meu filho de dentro da igreja, batendo dele dentro da igreja. Porque eu não queria ele lá dentro, né? E falava, o que ela vai fazer agora? O que essa mulher vai aprontar? Então, era natural, culto de domingo, festa das irmãs, eu sentar seminô na porta com pinga, cigarro, pernão aberto, tirando sarro das irmãs. Olha que eu falo assim, que o zombador tem duas escolhas. Ou ele converte ou ele morre. Se eu tô aqui, né? Salva, me converti. E aí eu lembrei. Peguei essa cesta, esse pastor pega a minha cesta. Tem coisas que a gente faz que fala a gente. Que fala, gente, como eu não tinha vergonha disso? Eu não estava na porta da igreja, mas eu já posei nua, eu já fiz coisas que eu falo, hoje, se eu boto um decote, eu não me sinto bem. Eu olho o risquinho aparecendo, eu falo, preciso tampar. Eu falo, como que eu saía mostrando e falava, quer mostra, vai pra vocês verem que tá tudo bem. E na verdade eu falo, não tá, gente... Que exposição desnecessária. E realmente é um nascer de novo, porque é como se fosse outra pessoa. Outra pessoa. E quando as pessoas falam, né, é tão lindo o trabalhar de Deus, que Ele cura, Ele nos cura inteiramente, que por mais que o mundo queira jogar uma culpa em cima de nós, não consegue, porque a gente entende que o amor de Deus que nos transforma, faz com que a gente nasça de novo. Então eu olho para isso, eu falo que eu não me envergonho, porque para mim é outra pessoa. Isso. Eu testemunho, tem gente que fala, você não devia nem falar sobre isso. Eu falo porque justamente eu não me envergonho, porque eu sei o quanto eu estava cega. Isso. O quanto aquilo para mim, eu não entendia o que eu estava fazendo. Sabe por que eu falo? Eu falo sem dor. É isso. E até sem nenhum constrangimento. Isso. Sabe, é mesmo assim, a água pro vinho. Como você disse, eu estava inconsciente, cega no mundo que não era meu. E Deus me alcançou e me transformou. E me trouxe a verdadeira Sandra. Eu fico pensando assim, o diabo queria roubar tudo aquilo que Deus já tinha projetado para mim, que é ser essa mulher plena, segura, confiante. Porque qual é o sonho de Satanás? Matar, roubar e destruir. Então, quando eu estava fazendo aquilo, eu não estava tentando prejudicar ou denegrir a imagem da igreja. Eu não tinha consciência do que eu fazia. Sim. Né? Porque uma mulher, ela jamais vai chegar a um baixo nível escalão disso. A mulher que se ama. Sim. Então, ali já vem a falta de amor próprio. Né? A falta de amor de familiar. A falta de instrução do que é família. Eu penso, meu filho, com 6 anos de idade, vê a mãe bêbada na porta da igreja, seminua, dando escândalo, buscando ele dentro da igreja, querendo tirar ele de dentro. Isso aí é um absurdo, né? E aí eu vejo pessoas cristãs, a igreja de Cristo, hoje eu glorifico a Deus pela diversidade que existe no Evangelho. De existir as comunidades, de existir as churches, né? Porque eu venho da Assembleia de Deus Madureira. Sou da Assembleia de Deus Madureira. Um abraço aos meus pastores, pastor pelo Bispo Manuel, pastor Daniel Malafaia, pastor Joatão, do campo de Sorocaba, pastor Elisa Adrião, que foi o meu primeiro pastor que me pastoreou. E voltei a ser pastoreada por ele. Porque tem uma prova no meio do caminho aí. Nós vamos chegar. Tem uma prova no caminho aí. E aí, nesse percurso dessa embriaguez, nesse percurso do espiritismo, me acontece esse problema com minha mãe. Sim. E eu falei, bom, se Deus cura, eu quero que Deus cure minha mãe. Eu tô com a cesta básica, eu procuro uma mulher cristã.
eu vou até essa mulher cristã e eu falo para ela assim, olha, o médico falou isso da minha mãe. Se Deus curar minha mãe, eu vou ser crente. E nada vai fazer eu sair do caminho de Deus. Sim. Falei assim para ela, assim, sopetada, bêbada. E ela disse para mim, você... Você não fez uma oração, porque não, de joelho, ou você só falou aí. assim? Falei assim para ela, ela falou, você? Deus não precisa de tranqueira. Mas aquilo me deu uma dor. Aquilo fez... Se você perguntasse pra mim na época... Saiu até o álcool do corpo na hora. Ficou lúcida. Se você perguntasse pra mim, nossa, essa mulher não usou de sabedoria. Você poderia falar pra mim. Talvez se ela tivesse me abraçado... Cada um tem o seu remédio, né? Deus sabe o jeito que ia te pegar ali naquela hora. Cada um sabe o seu remédio. Porque talvez se ela tivesse me abraçado e falar, eu vou orar assim, Deus vai curar sua mãe. Não teria acontecido. Eu levei um choque e falei, que Deus não me quer. Quem é ela? Pode dizer que Deus não me quer. Aquilo deu uma revolta em mim. E aquela revolta, Deus não me quer, eu com a cesta básica, o pastor para e fala, você quer que eu leve a cesta básica para você? Eu falei, quero. Ele pega a cesta básica, coloca no carro e vai embora. Eu falei, mas esses crentes, e falei um palavrão comprido, é estranho mesmo. Porque imagina, uma diz que Deus não me quer, esse aqui pega a cesta, e me dá carona, leva só a cesta. Vou no bar beber. Fui no bar e enchi a cara. Só que... aquilo ficou na sua cabeça. Você é uma tranqueira, Deus não te quer. Deus te ama, você é uma tranqueira, Deus não quer. Deus, sabe aquela briga? Carne e espírito? Eu saí de dentro da mesa, fui pro banheiro do bar. Seminua, alcoólatra. E eu dobrei meus joelhos e falei, Deus, eu sei quem eu sou, mas eu não conheço o Senhor. E as lágrimas desceram dos meus olhos ali. Eu e Deus, sozinha, dentro do banheiro daquele bar, bêbada. E eu falei, me dá uma oportunidade de conhecer minha mãe. Eu conhecia aquela mãe. Então, olha, eu me vi com um menino para criar, sem pai. Porque o pai do meu filho nunca assumiu meu filho. Sem pai e perdendo minha mãe. E eu falei, Deus, me dá essa oportunidade, bêbada. Saí dali, cheguei em casa. A minha mãe estava deitada, doente. E ela disse para mim assim, filha, por que você não pega essa cesta e você não dá pro pastor? Minha mãe não tinha amizade com o pastor. Olha. A minha mãe nunca tinha ido na porta da igreja. A minha mãe falou assim, você já viu que quando os filhos do pastor vão para a igreja, eles falam, bença pai, bença mãe? Você já reparou que o pastor abre a porta do carro para a esposa dele entrar? Minha mãe estava falando, cara, família. Nós não sabíamos o que era família. Nós não sabíamos o que era família. Nós morávamos numa casa de 3 cômodos. Estourou o bueiro da casa, o esgoto. Abrindo um cano no meio da nossa casa, passava fezes das 7 casas. Dentro da casa, assim. Eu lembro que um dia eu chorei e falei, mãe, olha, tem couve, nós não comemos couve. Porque era um cocô do outro, né? Meu Deus. Minha mãe estava falando que era família. Minha mãe... Nós não sabíamos o que era família. Nós não sabíamos o que era sair de manhã e falar, fique em paz. Porque nós não sabíamos o que era paz. E minha mãe começou a dar testemunho daquele pastor. Um alerta para nós cristãos. Nosso testemunho é importantíssimo na igreja, mas muito mais fora dela. As pessoas lá de fora estão nos observando. Estão nos observando como somos como mulher, como somos como pessoa, no nosso serviço, no dia a dia. As pessoas estão olhando para nós. A minha mãe falou assim, os filhos dele respeitam ele. O meu filho já era agressivo. Meu filho de 6 anos. Acho que minha mãe estava dizendo, socorro, a Sandra vai passar por tudo que eu passei. Mas ela já estava sendo quebrantada também. Pela doença. Sim. Pela doença dela. A fragilidade dela física começou a fazer com que ela enxergasse essas qualidades no outro também, que muitas vezes estava passando despercebido. Ela nunca tinha visto. Né? E ela falou, por que você não pega? Nós éramos pobres. Não que eu seja rica, mas nós éramos
Pobre do pobre do pobre. Ela falou, por que você não pega essa cesta e não dá pro pastor? Eu falei, mãe, tá como quem diz, né? Aqui em casa não tem, né? Ela falou, filha, dá pro pastor. Eu falei, tá bom. Só que eu tinha muito medo de ir na igreja. Eu falei, então eu tenho que ir agora de dia, pra não acontecer nada comigo, né? Então eu tô lá bêbada com a cesta. Cheguei com a cesta, falei, pastor, minha mãe mandou entregar a cesta pro senhor. O pastor morava no fundo da igreja. Chamo, lógico que ele vem até a porta, até o corredor, assim. Aí ele deu um sorriso, o pastor Elias Leone deu um sorriso e falou pra mim assim, entra. Deus já tinha dito que você viria. Eu tô com shorts desse tamanho, uma blusa amarrada aqui. Eu entrei, ele chamou a esposa, os filhos, e ele falou, nós podemos orar por você? Eu falei, pode, eu dobrei meus joelhos. Quando eu dobro meus joelhos, eu lembro disso. Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro, pedindo a cura da sua mãe. Eu não lembro de mais nada. Se você falar, você caiu endemoniada, você não sei o quê, não lembro mais nada. Mas eu sei que eu levantei batizada com o Espírito Santo. Amém. Eu sei que eu levantei falando em línguas. Talvez alguém pode falar, não, é o demônio. Não, eu levantei falando em línguas. Levantei já chorando, saí. Não, você olhava para mim, você não sentia cheiro de pinga, você não sentia cheiro de cigarro, você não sentia cheiro de nada. Eu saí batizado com o Espírito Santo, falando em línguas. À noite eu estava no culto, assistindo o culto. Liberta. Que lindo. Liberta. Deus. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei, falei, mãe, eu tive um encontro com Deus. E minha mãe foi me repreender. Eu já falava em línguas, eu não conseguia falar. E eu não sabia o que. Minha mãe falava, fala direito, menina. E eu não conseguia. E eu ia falar, eu fiquei uns 3, 4 dias sem falava natural, mas quando queria acontecer alguma coisa comigo, eu era tomada pelo Espírito, Ali nesses 4 dias eu não bebi, não fumei, usava as mesmas roupas, usava porque é o que eu tinha. Eu não tinha outras roupas. A igreja foi muito, muito boa comigo, as irmãs do ciclo de oração, porque a igreja prezava. Não estou falando certo, estou falando da minha época, não estou falando do certo ou do errado. A igreja prezava os usos e costumes. Então eu chegava lá, shortinho, pirigóspel, eu brinco. Chegava lá, pirigóspel, as irmãs colocavam no meio delas ali. Só que, coitadas, às vezes elas colocavam a sainha delas meio cobrindo minha perna, alguma coisa. De repente Deus me tomava, eu já ficava de pé, e já falava em línguas, e aquele fogo descendo. Aí elas foram me conquistando. Você sabia que era o Espírito Santo? Você sentia algo diferente? Eu sentia algo, sentia uma alegria, uma chama acesa, minha mão suava, algo extraordinário, né? E eu lembro que num dia, hoje, uma irmã, uma menina, eu tinha muita vontade de fumar, mas eu não fumava. E essa menina, todas as vezes que eu ia colocar o cigarro na boca, Ledeslene, eu comprei um cigarro, eu ia colocar Ledeslene e chegava em casa. Eu ia colocar Ledeslene e chegava em casa. Eu falava, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer com essa menina? Que é muito perto da igreja. E aí, eu creio que a Ledeslene foi vendo a pobreza da minha casa, foi vendo as necessidades, as irmãs foram pegando amizade. E elas começaram a me vestir. Então, a primeira roupa que eu tive, evangélica, linda, maravilhosa, cetim marrom brilhoso. Linda, um marrom total. Só dava eu. Foi a primeira, vim num congresso das irmãs, eu fui de cetim, vestido saia prissada, né? Toda linda de marrom, achei que estava maravilhosa. E aí o pastor Elias, um pastor muito instrutor, porque ele dizia, você tem uma chamada. E qual é a chamada que eu queria? Missões. E eu chegava na igreja, eu falava assim, eu vou para missões, eu vou para África, eu vou ganhar muita gente para Jesus. E a minha mãe estava na bebida. Minha mãe estava com câncer em casa. Você contava para ela tudo que você estava vivendo ou não tinha muita essa intimidade? Deus não deu tempo. Porque foram 45 dias. Olha, 45 dias. Deus falou para mim assim, com 20 dias, meu pastor falou para mim assim, você vai pregar na praça. Quem era 20 dias? 20 dias era Sandrão, que não conhecia
Nada. Eu falei, pastor, mas eu vou falar o quê? Você vai falar o seu testemunho. Eu falei, mas o quê? Ele falou, fala de onde você veio, quem você era, o que Deus está fazendo na sua vida. Conta isso. E aí eu fui para a praça. A primeira pregação foi, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o fardo do diabo é pesado. Só o de Deus é leve. Isso é fato. Preguei sobre isso. Amigos meus passavam, zombavam, diziam, Sandrão, imagine, essa não vai ficar nunca. Ela não vai aguentar. Sandrão. 18 pessoas aceitaram Jesus. Uau. Nesse dia. Hoje, 5 são pastores. Estão firmes na presença de Deus. O primeiro testemunho. O primeiro testemunho na rodoviária, uma caixinha de som e 10 crentes ali. E o pastor ficou me observando, a minha mãe bêbada, ela ia na porta da igreja com a garrafa de pinga. E quando a regente fazia assim, minha mãe esperava a regente das irmãs fazer assim. Podia ser, não tinha dó, não tinha ré, não tinha sol. Quando a irmã fazia assim, a mãe falava assim, canta aquele hino, segura na mão de Deus. E eu chorava. Só que eu chorava, mas eu não contava para ninguém, mas eu chorava de alegria de saber que ela estava na porta da igreja. Porque quando ela não estava na porta da igreja, ela estava na praça bêbada. Homens faziam relações sexuais com ela na rua. Cachorro lambia a boca da minha mãe. Então eu falava, ainda bem que ela está aqui. Porque o dia que ela não estava, eu estava no culto falando onde é que está minha mãe. E aí um dia, Deus, o meu pastor olhou para mim e falou assim, filha, 40 dias eu vou fazer um culto na sua casa. Eu falei, pastor, minha mãe não vai deixar. Ele falou assim, vai. Falou, fique quieta. Só peça para ela. E fique quieta, não fale mais nada. Eu falei, tá bom. Eu falei com a minha mãe deu uma esperneada, mas eu não estiquei o assunto. Tipo, eu falei assim, mãe, quinta-feira os irmãos vão vir fazer um culto aqui. E já não falei mais. Na quinta-feira minha mãe vem descendo, arrastando a perna com o litrão de pinga. E aí eu falei para ela, falei, mãezinha, vem vindo as mulheres. E as mulheres da igreja são lindas, mãe. São bem vestidas, são cheirosas. Elas são diferentes, mãe. E eu queria que a senhora não tivesse bêbada. Ela olhou para mim e chorou. E ela falou, eu não vou beber hoje por causa de você. Mas quando esses crentes saírem daqui, eu bebo. Eu falei, tá bom. Aí eu já era mulher, cara. Sabe quando você já é mulher, já era assim. Eu vi que era uma pessoa diferente. Eu era... É como se tivesse amadurecido em pouco tempo. Já. Assim, já... Isso, em 45 dias Deus me pôs alicerce da minha casa espiritual. Eu olha. não entendia muita coisa, mas... Espiritualmente a gente fala, você orava firme. muito, eu não tenho orar muito, mas eu era já um pulso mais firme. Uma coisa assim do meu filho já dizia mais de mim. E aí, quando os irmãos chegarem, a minha mãe pegou esse litro de pinga, colocou atrás do botijão de gás. E o dia passou. E eu tô lá, orando, jejuando, esperando os irmãos chegar. Chegou os irmãos, no dia que esses abençoados irmãos chegaram na igreja... Você já entendia a força do jejum também? Meu pastor... ele já começou comigo no jejum. Olha lá. Porque eu ia orar, demônios vinham. Sim. Eu dobrava os joelhos e eu falava para ele assim, pastor, eu sinto que vem na minha costa, ele jejua. Porque a palavra diz que há demônios que só saem com jejum e oração. Ele deu a liberdade, eu agradeço muito a esse homem de Deus, ele deu a liberdade da chave da igreja dele para mim. Olha. Então, em 45 dias, eu abri a porta da igreja de madrugada e ia orar na igreja, porque eu tinha medo de orar em casa, que eu via cavalo em cima da minha casa. Então, eu saía correndo e ia para dentro da igreja orar. E minha mãe não escutava nada. Meu filho não escutava nada. Então, o pastor trabalhou bem comigo nessa área. Eu não caí endemoniada nenhuma vez, mas ele teve aquele cuidado de palavra, Bíblia, sentar comigo, orar, falar. Você vai orar, você vai declarar que seu corpo não é mais dele, filha. Que hoje Jesus Cristo é a sua... quebrar essas alianças. E eu já era batizada numa denominação cristã. Eu entrei numa denominação que batiza do jeito que a gente está, então eu já era batizada em uma denominação. Aí, quando deu o dia do culto, minha mãe chega com esse de pinga, coloca atrás do botijão de gás. As irmãs chegam, a minha mãe está esperando as irmãs. O culto acontece, minha mãe chora. Ela ficou de canto ouvindo ou ela ficou participando? Ficou ouvindo, sentadinha ali, ouvindo. Brava,
Minha mãe era brava, brava, brava. Um temperamento fortíssimo. Ela ouvindo, chorando. E na hora do apelo, meu pastor se direcionou a ela e falou, você não quer entregar sua vida para Jesus? Só tinha ela para entregar a vida para Jesus. Ela falou, não. Acabou o culto, todo mundo foi embora. Ela falou, ufa, esses crentes falam, né, filha? E eu dei uma risadinha. E ela falou, graças a Deus que acabou esse culto. Agora não eu posso beber. Vejo a hora de tomar minha pinga. Ai. Cara, ela tinha posto dentro de um saco de papel de pinga lacrado, atrás do botijão de gás. Quando ela vai pegar, do jeito que ela colocou, o litro está totalmente vazio. Ela cai no chão, ela começa a chorar. E ela diz, Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu aceito ele como meu salvador. Não tinha uma gota de pinga, não tinha nada, o litro lacrado, o saco lacrado, do jeito que ela colocou. Ela entregou a vida para Jesus. Eu quero aproveitar esse espaço e quero falar para você, não sei que forma vai chegar até a sua casa. Não sei qual é o caminho, se vai ser por um amigo, pelo celular, mas o mesmo Deus que trabalhou na minha vida, na vida da minha mãe, é o mesmo Deus que trabalha em favor da sua vida. O nosso Deus não é um Deus de ontem. Ah, não, mas isso ele fez ontem. Ele não é um Deus do amanhã. Ele é um Deus do agora. Ele é um Deus que faz, ele se faz presente. Talvez você está desistindo dos seus pais, do seu filho, da sua família. E Deus está dizendo, eu sou um Deus da família. Deus restaurou a vida da minha mãe naquele momento. A minha mãe com o litro de pinga vazio na mão, ela disse, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Quando nós dizemos entregar a vida ao Senhor Jesus, cara, nós não estamos dizendo entregar para uma placa, entregar para um ministério, mas entregar para Jesus. A minha mãe entregou a vida dele para Jesus. Nós fomos dormir. Eu abracei minha mãe. Eu lembro que eu não sabia fazer umas orações elaborantes, né? Aquelas orações bonitas. Nós éramos analfabeta, mulheres de rua. Então eu lembro que eu falei, mamãe, eu não sei orar, mas amanhã meu pastor vem e ora pela senhora. Eu não sei fazer essa oração de quando aceita Jesus. Sim, falei para ela. Sim. Falei, mas amanhã meu pastor vem e ora pela senhora. Ela falou, tá bom. E nós fomos dormir. De madrugada, eu acordo. E nós tínhamos um lema, uma igreja pequena, e nós tínhamos um lema assim, chamou de madrugada, é Deus chamando nós para orar. Era o lema da igreja. Sim. Todos nós aqui dizem isso. Chamou de madrugada. E às vezes quando eu estou pregando eu brinco. Olha, quando acordar de madrugada não é para comer bolacha. É para orar. Quando te ficar com insônia, não é para atacar a geladeira. Aproveita e ora. Então eu falei, eu vou orar. Saí, fui no espaço da minha casa. Tinha um sofazinho. Assim, não era a sala, né? Porque era uma casa muito pequena, tinha um sofá. Eu dobrei meus joelhos ali e comecei a orar. Eu vi nitidamente um anjo vir e me abraçar. Eu vejo a asa do anjo chegar e me acolher. Já não foi mais aquele negócio quando o demônio vem, pega aquela coisa, não. Eu senti aquela paz. E eu lembro como se eu deitei aqui naquela asa. E no meu ouvido, uma voz disse assim, você acredita em milagres? E é um quentinho assim, né? Quentinho, aquela coisa que você é filha, sabe? Vem ninho. Sim. Você acredita em milagres? E eu disse, eu nunca vi milagre. Eu orando. Falei, eu nunca vi milagres. Hoje eu quero dizer que o maior milagre é o milagre da salvação, né? O maior milagre é Deus nos tirar desse mundo tão caótico e nos trazer para Ele. Mas eu nunca tinha visto. Eu falei, Deus, eu nunca vi milagre. Ele falou, então hoje eu vou fazer um milagre dentro da sua casa. Quando Deus falou isso, o Espírito Santo me levantou e eu fui até a minha mãe. Eu comecei a orar pela minha mãe tem uma crise convulsiva. Na crise convulsiva ela vomita uma bola desse tamanho. Essa bola tem lápis, tem cabelo, tem gilete. Ela comia essas coisas? Lápis, cabelo, gilete. Ai, um negócio aquoso, assim, esquisito. Eu solto aquilo, saio correndo. Eu vou chamar meu pastor. Meu pastor vem, ora, ela começa a regurgitar, né? E se contorcer. Percebo que ela está endemoniada e cai num sono profundo. O pastor diz assim, pode dormir tranquilo. Ele estoura aquela bola, sai um odor horrível. E ele diz, pode dormir tranquila, filha. Chegou libertação e salvação para tua casa. É lógico que eu não dormi.
porque eu não entendi nada, medo, muito medo. Mas eu sei que pela manhã, quando minha mãe levantou, onde ela tinha aquele caroço do tamanho de um ovo de codorna, pouca coisa maior, tinha 25 pontos. E ela levantou sem nenhuma sequela. Deus curou minha mãe. Deus curou a minha mãe. Tinha pontos. Pontos, 25 pontos atrás. E que pena que nós não fomos observadoras e não nos preparamos para viver esse tempo. A verdade é essa. Que pena que não fomos observadoras e não fomos instruídas para viver esse tempo. E ela porque eu gostaria de trazer o laudo da minha mãe com o tumor e sem o tumor. Ela entendeu Nós que aquilo era um milagre? Nós entendemos perfeitamente que era milagre. Saiu no Semeador da Paz na época. Saiu no jornal Semeador da Paz. Saiu ela com o caroço sem, saiu o testemunho, né, relacionado a isso. Mas nós não tínhamos esse meio de comunicação, né, essa expertise que esse testemunho iria alcançar tantos lugares, né? Minha mãe foi curada, uma das maiores agentes motivadoras do meu ministério.